O documento Jovem Pan começa agora. E a gente continua acompanhando a invasão da Rússia na Ucrânia e vamos mostrar como anda o diálogo conturbado entre Moscou e Estados Unidos, que interfere diretamente na guerra. Não é de hoje que as nações não se entendem. A relação entre os Estados Unidos e a Rússia é de natureza conflituosa e a tensão entre os países está ainda mais difícil. Putin is the aggressor. Putin chose this war. Свое наступление эта империя лжи пытается реализовать в отношении нашей страны. Uma relação que há décadas nunca foi amigável. No tabuleiro político, é um jogo sem fim. Rússia e Estados Unidos. O embate pelo ego pode acabar em mais destruição na Ucrânia. Vladimir Putin e Joe Biden até tentaram diálogos diplomáticos desde o início da ofensiva russa, mas todos sem sucesso. E apesar de toda a retórica e acusações, os dois países sabem que tem um importante papel em qualquer acordo final sobre o conflito entre Moscou e Ucrânia. Em meio à guerra, as nações com as maiores forças armadas do mundo não conseguem se entender. A relação está caótica. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, mesmo antes da invasão russa, já tinha dado recado. Este é o início de uma invasão russa da Ucrânia. Como ele indicou e não pediu permissão para fazer, então vou começar a impor sanções em resposta, muito além das medidas que nós e nossos aliados e parceiros implementamos em 2014. E depois da Rússia iniciar o conflito com os ucranianos, o presidente dos Estados Unidos não parou os ataques a Vladimir Putin e o classificou de criminoso de guerra. Eu acho que ele é um criminoso. E também o chamou de ditador assassino. Agora a Irlanda do Norte, a Irlanda, a Grã-Bretanha, todos unidos contra um ditador assassino. Simplesmente um bandido liderando uma guerra imoral contra o povo ucraniano. Aliás, a República da Irlanda paga um preço por isso. Um grande preço por apoiar as sanções. E após uma série de sanções internacionais sem precedentes, a Rússia também impôs punições contra o presidente dos Estados Unidos e vários altos funcionários americanos. Entre os que receberam retaliações está o secretário de Estado, Antony Blinken. O ministro das Relações Exteriores da Rússia explicou que a medida era uma consequência inevitável contra o caminho extremamente russofóbico tomado pela Casa Branca. Não é de hoje que Estados Unidos e Rússia vivem em pé de guerra, um verdadeiro embate político. E segundo José Luiz, procurador do Estado de São Paulo, os Estados Unidos sempre fizeram questão de estar presentes em qualquer que seja o conflito que acontece pelo mundo. Os Estados Unidos, desde o século passado, ele mantém a sua preponderância, a sua liderança geopolítica baseada num soft power, quer dizer, numa questão de cultura, numa questão cultural, de venda do American Way of Life, mas também por uma figura importantíssima militar, de fazer parte, sim, direta ou indiretamente, dos maiores conflitos, ou de quase todos os conflitos armados do mundo inteiro. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e então a União Soviética, que a Rússia fazia parte, foram aliados na luta contra a Alemanha nazista. O inimigo foi derrotado, mas os antigos aliados se transformaram em adversários,
como conta este professor de Relações Internacionais. Na Segunda Guerra Mundial, esses dois adversários deixaram de lado as suas diferenças para enfrentarem um inimigo comum, a Alemanha nazista. Formou-se uma aliança americano-soviética de 1941 a 1945, caracterizada por uma ampla cooperação entre as partes. Porém, uma vez derrotado o inimigo comum, as diferenças entre norte-americanos e soviéticos voltaram à tona. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética emergiram como as duas superpotências mundiais e a disputa entre ambas marcou a chamada Guerra Fria. Esse foi um conflito político-ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. O conflito foi responsável por polarizar o mundo em dois grupos, um alinhado ao capitalismo e outro ao comunismo. Era um cenário de forte tensão diplomática e se envolviam nas corridas armamentista e espacial. Embora os Estados Unidos mantenham um gasto elevado na tecnologia militar e no aprimoramento do seu exército, marinha, aeronáutica, os Marines, a guarda costeira, embora tudo isso aconteça, o que nós vemos também é que uma grande parte desses gastos vai muito para a questão de pessoal, e também temos notado que o discurso político, a questão política permeia toda a utilização do poderio militar, uma vez que hoje em dia é politicamente ruim a chegada de corpos de soldados norte-americanos lutando em guerras em lugares que as pessoas nem conseguem pronunciar o nome. Em 1991, a União Soviética acabou e surgiu a Federação Russa. E o principal conflito entre os dois países era a luta entre socialismo e capitalismo, que ficou no passado, já que a Rússia, diferente da União Soviética, tornou-se um Estado capitalista. A diplomacia entre Estados Unidos e Rússia foi parcialmente tranquila durante os anos de Yeltsin. Na década de 1990, a Rússia era um país enfraquecido, desorganizado, que procurou definir não apenas sua identidade nacional, mas também sua relação com o Ocidente. Essa situação ajuda a explicar por que as relações entre os Estados Unidos e a Federação Russa foram mais tranquilas na década de 1990. Esperava-se que a Rússia pudesse se desenvolver enquanto um país democrático e, para garantir a democracia na Rússia, ela foi integrada no então G7, o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, o qual passou a se chamar G8. Mas durou pouco tempo essa harmonia. Os conflitos no Kosovo, o presidente russo fez diversas críticas a Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos na época, que rebateu criticando a guerra na Chechênia, porque Yeltsin usou armas nucleares, fato que os americanos desaprovaram. E mais uma vez, a relação ficou bem longe de se estreitar. Sempre houve estes conflitos, como Kosovo, como Chechênia, que geraram aí uma série de indisposições e falta de vontade política das duas partes para conversar a respeito. Inclusive, é famosa a ocasião em que o presidente Clinton, quando perguntado por Putin se a Rússia poderia fazer parte da OTAN, ele simplesmente riu e não respondeu à questão, o que evidencia de um modo muito claro de que o interesse não existia e que a aliança continuaria apesar dos interesses russos de que esta aliança da OTAN chegasse ao fim, como aconteceu com o Pacto de Varsóvia. O cenário muda com a chegada de Vladimir Putin ao Kremlin e Bush à Casa Branca. Rússia e Estados Unidos entraram em divergências ainda mais caóticas.
A Rússia se opôs fortemente à Guerra do Iraque em 2003 e denunciou o avanço da OTAN no leste europeu. Na época, Putin disse que os Estados Unidos queriam ganhar o acesso ao gás e petróleo da Ásia Central e que era uma invasão à zona de influência da Rússia. O objetivo dos Estados Unidos na ação era justamente o controle da segunda maior fonte de petróleo, produtora de petróleo no Oriente Médio. Então, o que nós vimos é justamente esta incoerência da ação e do discurso, uma vez que ficou claro que a ação nada tinha a ver com o discurso que estava sendo promovido pelo país. E isto tem feito com que a confiabilidade nos Estados Unidos e nas suas palavras tenha diluído bastante nos últimos anos. Os Estados Unidos, quando você teve essa guerra no Iraque, na disputa pelo Rio, pela disputa territorial, os Estados Unidos ele enviou, inclusive, ele cedeu principalmente os seus satélites ao Iraque para fazer o monitoramento das forças iranianas. Só que nesse conflito, inclusive, foi descoberto em 86 pelo Senado americano o caso dos Contra, né? Que é o caso que descobriram que altos funcionários da CIA, em 1986, também financiavam o lado do Irã naquele contexto, que é um contexto hoje diferente, mas que naquele contexto também financiava o Irã com venda de armas. E o dinheiro arrecadado era utilizado na Nicarágua para a derrubada da frente sandinista de libertação nacional, para rebeldes da Nicarágua, para pessoas da Nicarágua. O dinheiro que os Estados Unidos recebia então da venda de armas para o Irã clandestinamente em 1986 era investido em forças rebeldes na Nicarágua para a derrubada do governo do Daniel Ortega. Tropas dos Estados Unidos e de aliados invadiram o Iraque, sem apoio da ONU ou da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, para derrubar o regime de Saddam Hussein. Os americanos acusavam Saddam de desenvolver armas de destruição em massa. Nesta hora, as forças americanas de coalizão estão nos estágios iniciais de operações militares para desarmar o Iraque, libertar seu povo e defender o mundo de um grande perigo. Os Estados Unidos defendiam e afirmavam peremptoriamente que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Inclusive, isto foi veiculado globalmente na reunião fatídica do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em que Colin Powell mostrou mapas evidenciando a questão de armas de destruição em massa que os iraquianos supostamente estavam desenvolvendo. E passados vários anos, passada a conquista, passada a invasão do território, o que nós vimos é de que aquilo tudo não passava de um grande engodo internacional. A guerra do Iraque serviu como precedente e modelo para Vladimir Putin. Após os atentados terroristas da Al-Qaeda em 2001, no contexto da guerra global ao terror, os Estados Unidos, uma democracia, invadiram o Iraque em 2003 unilateralmente, sem respaldo da Organização das Nações Unidas. Atualmente, a Rússia invadiu a Ucrânia à margem do direito internacional. Vladimir Putin agiu com base em premissas geopolíticas, seguindo o realismo político e o interesse nacional russo. De acordo com o pensamento realista nas relações internacionais, a segurança e os interesses do Estado são a mais alta prioridade na vida política. Como deixou clara a invasão norte-americana do Iraque em 2003, esse comportamento de política de poder não é exclusivo de
autocracias. Recentemente, mísseis foram disparados em Erbil, capital da região autônoma do Kurdistão, no norte do Iraque, perto do consulado dos Estados Unidos. Muita destruição e pessoas feridas. Há 1h05 ocorreu o bombardeio e, a princípio, vi uma poeira pesada. Depois, um som forte que estilhaçou os vidros do meu carro e atingiu meu rosto. Este homem, que trabalha no setor imobiliário, conta como foi o momento do bombardeio. Sou o dono deste lugar. O acidente aconteceu por volta de 1h e ainda não tínhamos dormido. Quase quando ouvimos o som do primeiro míssil, saímos de casa e vimos 3 quarteirões de fogo acima da aldeia e pensamos que eles tinham caído no consulado americano. Já essa mulher, muito assustada, fala como ela e os filhos conseguiram se proteger na hora do ataque. Na noite passada, por volta das 10:50 da manhã, eu e meus filhos estávamos dormindo quando os ataques aéreos atingiram a área. Sentimos um impacto dos mísseis atingir bem perto de nós, com vidros quebrando em nós. Usamos um cobertor para nos cobrir. Eu tentei sair do quarto, mas o piso estava coberto de vidro partido. Recentemente você teve um ataque de 12 mísseis iranianos da Força Revolucionária Iraniana próximo ao consulado americano no norte do Iraque, né, na região do Kurdistão, mas que atingiu na verdade bases de Israel. E Israel, como aliada dos Estados Unidos, ali você tem bases no Iraque. Então, assim, você tem outros agentes além. Se a gente for olhar de uma maneira mais simples, a gente tem o Irã mais voltado para o lado russo, se a gente for pensar, certo? O lado da Rússia, o lado da Síria, por exemplo, enquanto do outro lado você tem Israel, Arábia Saudita, Estados Unidos. Os ataques eles não são necessariamente diretos, mas é preciso entender essas forças beligerantes. Muitas ações provocaram crises diplomáticas entre Rússia e Estados Unidos ao longo de décadas. Quando começa uma aproximação, os Estados Unidos desagrada a Rússia, como, por exemplo, os conflitos na Síria, que desencadearam ameaças de invasão por parte dos Estados Unidos. A Rússia, por outro lado, tomou uma posição favorável à mudança pacífica no país árabe, ameaçando os Estados Unidos caso suas autoridades declarem guerra à nação. O conflito, na verdade, ele nunca acabou. A Síria, que inclusive já aliada da Rússia, já recebeu o chamado da Rússia para enviar tropas para a Rússia, o próprio Irã também. Então esse conflito ele pode tomar proporções maiores que a gente está vendo agora. Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, mais de 160 mil vítimas eram civis. Entre elas, 25 mil crianças ou adolescentes morreram na Síria. E se for considerar os óbitos não identificados, ou seja, não possíveis de confirmar, o número sobe para 610 mil pessoas. A ONG estima que 47 mil civis morreram torturados em prisões administradas pelo governo. E quase 53 mil mortes relatadas não foram documentadas devido à falta de informações. Agora, mais outros grandes motivos para a relação entre americanos e russos piorar. Além da guerra da Síria, tem a forte tensão na Ucrânia, iniciada em 2014, com a anexação da Crimeia pela Rússia. Quando ocorre essa anexação da Crimeia, o governo americano então vai protestar. E essa anexação e estes protestos, do governo americano contra o governo russo também vão ocorrer por conta do posicionamento do governo Putin em relação à guerra civil na Síria, já que Putin apoiava o ditador sírio, Bashar al-Assad, enquanto os Estados Unidos acabam por apoiar a oposição ao governo de Assad na Síria.
A guerra na Ucrânia, que se iniciou no dia 24 de fevereiro, é um marco evidente de que os Estados Unidos não são mais a única superpotência global capaz de vencer sozinhos qualquer país. E o fato é de que os Estados Unidos não conseguiram nem resolver o problema iraquiano e nem resolver o problema do Afeganistão. E com isso se criou a ideia de que aquele mito da invencibilidade norte-americana já não era mais fato. Então todas estas questões têm levado aí a uma deterioração no poderio militar dos Estados Unidos, que passa a ser enfrentado por outros países que têm aí buscado alcançar uma relevância maior, como China, como Rússia, e desenvolvido até mesmo novas tecnologias que os norte-americanos ainda se encontram no processo de desenvolvimento. Então houve, de fato, esta deterioração e esta diluição do poder militar dos Estados Unidos nos últimos anos. E tudo isso mostra que essa política de expansão da OTAN, promovida pelos Estados Unidos, incomodou a Rússia. Inicialmente, notou-se até a expansão da OTAN ali, incluindo Letônia, Estônia, Lituânia, que eram parte desta esfera de influência russa. Só que isso aconteceu, deve-se dizer, por uma distração de Putin e também em razão da desorganização que a Rússia passou e enfrentou durante os anos Yeltsin. Nós lembramos que com o colapso soviético, com o colapso do Império Soviético e com os anos Yeltsin no poder, a Rússia passou por uma situação econômica dificílima, uma desestruturação do Estado, que fez até com que Gorbachev, que em outros lugares era recebido como grande libertador, tivesse aí uma taxa de aprovação muito baixa. Para este especialista, ações dos Estados Unidos, por meio das chamadas guerras híbridas e a expansão da OTAN no leste europeu, catalisaram o conflito Rússia-Ucrânia. As pessoas se esquecem, se confundem, né? Que quando alguém imagina que uma guerra aquelas 2 pessoas, 3 pessoas, milhões de pessoas guerreando entre si, se matando, trocando tiros, soltando mísseis, usando aviões, caças e bombas, essa é a maior guerra de todas. E na verdade não é, né? Hoje nós vemos que é muito mais danoso uma guerra de caráter econômico, com embargos, com impedimentos de importação, impedimentos de exportação, pior, bloqueio de formas de pagamento, ou seja, esse país não consegue vender nada para ninguém, não consegue fazer pagamento. Então, isso faz com que a moeda desvalorize, isso faz com que a pobreza se instale dentro de um determinado país, isso faz com que o país vá para a ruína mesmo. Isso acaba com o poder de sustentação dentro do alicerce do próprio país. Então, hoje, nós conhecemos uma nova forma de guerra muito mais agressiva, que pode vir a matar muito mais pessoas, que não só vão morrer por causa de tiros, mas também vão morrer por causa da fome. O que se tem visto durante anos é um braço de ferro entre países poderosos. Agora, mais do que nunca, Estados Unidos e Rússia vivem se degladiando com acusações e ameaças. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse que a Rússia usou técnicas brutais e selvagens nos ataques realizados contra a Ucrânia ao alvejar civis. Afirmou ainda que o país continua a obter ganhos incrementais no sul ucraniano. Agradeceu ainda por receber ajuda da Bulgária neste combate à Rússia. Também conversamos sobre as coisas que as nossas forças armadas estão fazendo juntas. E certamente continuamos agradecidos por sua liderança. E a Bulgária por hospedar um grupo de batalha aqui e avançar de maneira muito inteligente e rápida para enfrentar esse grupo de batalha. A Rússia, de Vladimir Putin, continua firme no seu propósito de dominar a Ucrânia. O porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia disse que o complexo aeronáutico de Kinjal, com seus mísseis balísticos hipersônicos,
destruiu um importante depósito subterrâneo de mísseis e munições da aviação ucraniana. A região está localizada a 50 quilômetros da fronteira com a Romênia, país membro da OTAN. Esse tipo de míssil desafia todos os sistemas de defesa antiaérea. A velocidade é de 12 mil quilômetros por hora, o que o torna muito difícil de interceptar. Os mísseis balísticos hipersônicos Kinjal e os mísseis de cruzeiro Zircon pertencem a uma família de novas armas desenvolvidas pela Rússia e que o presidente Vladimir Putin descreve como invencíveis. Essa dificuldade torna a defesa antiaérea quase que incapaz de interceptar um míssil hipersônico. Mas, por outro lado, a gente observa aí na linguagem de guerra usada pelo Putin que ele está sendo apresentado como um míssil praticamente impossível de ser vencido, né? Seria invencível. Então, talvez aí seja uma sinalização talvez da única vulnerabilidade maior que esse equipamento tenha hoje, porque, na verdade, nós sabemos que não existe nenhum equipamento que seja absolutamente invencível. E, às vezes, o excesso de confiança começa a minar a inteligência e acaba causando desastres. Na história, isso é muito frequente, esse excesso de confiança acabar se tornando uma verdadeira vulnerabilidade, porque certamente os especialistas estão buscando, os engenheiros, encontrar a vulnerabilidade desse sistema para prover uma resposta mais eficaz. Precisamos de armas defensivas, precisamos agora. Essa guerra vai bater a porta de todos fora da Ucrânia. E diante de tantos impasses, as imagens que se têm são de pessoas feridas, carregando pelo corpo marcas incuráveis. Idosos machucados recebem ajuda após a queda de um míssil em uma área residencial e uma escola em Kiev. Já estávamos acordados. Meu marido estava sentado na cadeira e o vidro o atingiu no braço. Ele foi cortado e agora está recebendo os primeiros socorros. Eu estava naquele quarto e a janela caiu. Valentina ainda não consegue acreditar no que vê. Minha varanda desapareceu totalmente, assim como as janelas da cozinha. Achei que isso me atingiu, mas agora vejo como é horrível aqui. É assustador. Só espero que tudo fique bem, pelo menos em alguns meses. Este homem está revoltado. Tenta entender tamanha atrocidade de Vladimir Putin contra um povo independente. Você está me perguntando por quê? É melhor você perguntar ao presidente Putin e aos militares russos que estão matando ucranianos. Isso é genocídio por foguetes e balas. Essa guerra sem sentido deve ser interrompida agora. Não podemos esperar e olhar de lado o mundo ocidental. Os parceiros, aliados da Ucrânia, devem parar de observá-lo de lado. Desde o início da guerra na Ucrânia, o Vaticano manteve equilíbrio diplomático na esperança de mediar entre as partes. No entanto, a capacidade do Vaticano de atuar como mediador parece ser menos eficaz neste caso. Para muitos analistas, o Vaticano é forçado a desempenhar a difícil posição de equilibrista. O Papa chamou a guerra de um massacre sem sentido. Não se arresta, purtroppo, a violenta agressione contra a Ucraina. Infelizmente, a agressão violenta contra a Ucrânia continua. Um massacre sem sentido, onde massacres e atrocidades se repetem todos os dias. Não há justificativa para isso. Peço a todos os atores da comunidade internacional que se comprometam verdadeiramente a acabar com essa repugnante guerra. Attori della comunità internazionale perché si impegnino davvero nel far cessare questa guerra ripugnante.
Zelensky e o pontífice conversaram por telefone e, após a ligação, o ucraniano afirmou pelas redes sociais que uma mediação da Santa Sé seria apreciada para acabar com o sofrimento humano na região. Falei com Sua Santidade o Papa Francisco e ele disse palavras muito importantes. Tanto os militares quanto os civis defendem corajosamente a pátria. Todos estão defendendo a pátria. E eu respondi: nosso povo se tornou este exército. O Papa disse que a guerra é uma derrota para a humanidade. Vamos entender que a guerra é uma derrota para a humanidade. Vamos entender que devemos derrotar a guerra. Que o Espírito do Senhor nos livre a todos nós desta necessidade de autodestruição que se manifesta pela guerra. Que os governantes entendam que comprar armas e fabricar armas não é a solução para o problema. Comprar armi e fare armi non è la soluzione al problema. E Putin, perspicaz, diz que sua operação militar na Ucrânia é um sucesso. Em um pronunciamento transmitido pela televisão, ele afirmou que Moscou não deixará o país vizinho se transformar em uma base para ações agressivas contra a Rússia. A operação está se desenvolvendo com sucesso e em estrita conformidade com os planos pré-aprovados. O presidente russo aproveitou para condenar as sanções e condenações ocidentais que atingiram o governo, a economia e a cultura da Rússia. Para Putin, as medidas são comparáveis às perseguições contra os judeus. Tentando anular a Rússia, o Ocidente deixou cair a máscara de civilidade e começou a agir de forma beligerante, demonstrando sua verdadeira natureza. Cabe uma comparação com os pogroms antissemitas dos nazistas, realizados na Alemanha nos anos 30 do século passado. A situação entre Rússia e Estados Unidos está à beira de um colapso. A Rússia convocou o embaixador dos Estados Unidos em sinal de protesto depois que o presidente Joe Biden usou falas duras sobre Vladimir Putin. As declarações do democrata ainda repercutem. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia emitiu um comunicado afirmando que o discurso do presidente americano não é digno de um político de alto escalão e colocou as relações russo-americanas à beira da ruptura. Segundo o texto, o embaixador John Sullivan recebeu uma carta de protesto pela qual se advertiu que as ações hostis contra a Rússia receberão uma resposta firme e decisiva. O presidente americano já anunciou sanções contra a Rússia na tentativa de frear a ofensiva e aumentou para $1 bilhão o valor da ajuda prometida à Ucrânia. O direito internacional, ele permite que sejam aplicadas uma série de sanções antes do seu mais gravoso instrumento, que é o conflito armado. Então, os dois estados estão se valendo dessas sanções disponíveis no direito internacional, que são, em sua grandíssima maioria, de ordem econômica, ou pelo menos as mais efetivas são elas de ordem econômica, são os embargos econômicos, são os bloqueios de contas, são o rompimento das relações diplomáticas, né? Enquanto a Rússia arca com as consequências da guerra, o presidente dos Estados Unidos vive a sua rotina, mas sem deixar de a cada dia asfixiar ainda mais Moscou. Aqui, Joe Biden cumprimentou os jornalistas durante um passeio matinal de bicicleta pelo Cap Halopen State Park. E durante o passeio de Biden, prédios são bombardeados, civis e soldados mortos nos ataques que não cessam na Ucrânia. Essa família enterra um ente querido que estava na linha de frente no combate contra a Rússia. Nós temos uma escola em Alferes e eles enviaram 4 foguetes.
Todos eles explodiram. Morreram 200 pessoas. O irmão do soldado, ainda em choque, não sabe para onde ir. Ele só tem visto pessoas queridas morrerem ao seu redor. Esta é a nossa terra. Vivemos aqui. E para onde devemos correr? Para onde devemos correr? Nós crescemos aqui. A cunhada da vítima ainda tem esperança que a guerra acabe e que as famílias voltem a viver em paz. Bem, o resultado será a vitória. Apenas a vitória. A confiança de que seremos como um país livre e pacífico. Viver, prosperar, criar filhos e tudo ficará bem. Diante do cenário cada vez mais cruel, o presidente Zelensky pede ajuda de todos os ucranianos no combate às ofensivas russas. Hoje vimos soldados atirando em pessoas livres. Soldados de propaganda que substitui sua consciência. Soldados que costumavam embalar todo mundo em carroças. Atiraram até em uma velha com uma placa branca. E até em uma garota com uma folha A4, no qual tinha apenas uma palavra: paz. Kherson, espere. Nunca esqueceremos esses tiros. Tiros da sua cidade. Estávamos todos com você em sua praça e nas ruas. 40 milhões de ucranianos em nosso estado. Apelo a todos em nosso país e no exterior, nas cidades e aldeias, aqueles que são livres e que estão temporariamente sob ocupação, na Crimeia, em Donetsk, em Luhansk, onde eles também devem lutar pela liberdade, não para sentar e esperar. Mas os bombardeios não param. Quase nada resta do shopping localizado no noroeste de Kiev e atacado pelas forças militares russas. Uma câmera de segurança registrou o momento do ataque, que deixou vários mortos. De acordo com a prefeitura da cidade, 6 imóveis residenciais, 2 escolas e 2 creches também foram atingidos. Metade dos 3,5 milhões de habitantes da capital ucraniana fugiu desde o início da invasão russa. O prefeito de Kiev instaurou um novo toque de recolher na capital ucraniana. Ele disse que comércios, farmácias e postos de gasolina não vão abrir. E ainda pediu à população que permaneça em casa ou nos abrigos no momento em que as sirenes tocarem. Já são vários toques de recolher. O anterior teve duração de 35 horas. O toque de recolher em Kiev na região será reforçado novamente. Começará hoje às 20 da noite e durará até às 7 da manhã do sábado de março, ou seja, até depois de amanhã. Lojas, farmácias, postos de gasolinas, instituições não funcionarão amanhã. Os ataques em Mariupol também não cessam. São frequentes explosões na cidade. O chefe da diplomacia da União Europeia classificou como um enorme crime de guerra o ataque russo à cidade portuária ucraniana. Este é um crime de guerra. É um crime de guerra gigantesco que está acontecendo em Mariupol. A cidade está completamente destruída e as pessoas estão morrendo. Vários ministros das relações exteriores europeus mencionaram que a gravidade da destruição justifica discussões sobre sanções adicionais contra a Rússia. A Ucrânia rejeitou o ultimato russo para entregar Mariupol. A cidade está sem energia elétrica, água potável e gás combustível. De acordo com as autoridades locais, quase 1.000 moradores foram removidos à força pelas tropas russas. O ministro da Defesa da Ucrânia acusa a Rússia de genocídio. Em uma visita a Londres, ele disse que Putin está cometendo terrorismo de Estado. Muitas pessoas ainda estão sob os escombros de centenas de casas destruídas pelos russos.
A Rússia está agora cometendo um verdadeiro ato de genocídio contra a cidade ucraniana de Mariupol. Ele afirma que Moscou tem medo do exército ucraniano e por isso mata civis. Várias pequenas cidades na Ucrânia foram simplesmente varridas da face da terra. A última vez que tal destruição ocorreu na Europa foi durante a Segunda Guerra Mundial. Moscou tem medo do nosso exército, então eles estão lutando contra civis. Ele completa o discurso, agradecendo o apoio que recebe das nações. Somos gratos à Grã-Bretanha por seu papel de liderança na coalizão moderna contra a tirania e o medo. Por uma posição clara e ações reais do governo britânico, devemos trabalhar juntos para deter o mal que está tentando destruir a Europa e seus valores. O secretário de Defesa do Reino Unido termina falando sobre essa união de forças para acabar com a guerra. A Grã-Bretanha e a Ucrânia investiram uma na outra desde 2014 e não pretendemos desistir tão cedo. Vamos apoiar a Ucrânia e as escolhas que ela fizer. O presidente da Ucrânia diz que a situação em Mariupol é desumana. A partir de hoje, há cerca de 100 mil pessoas na cidade de Mariupol em condições desumanas. Um bloqueio completo, sem comida, sem água, sem remédios, sob bombardeios constantes. Há mais de uma semana estamos tentando organizar corredores humanitários estáveis para os moradores de Mariupol. E quase todas as nossas tentativas, infelizmente, são frustradas pelos ocupantes russos. Hoje, uma das colunas humanitárias foi simplesmente capturada pelos ocupantes, na rota acordada perto de Manhush. Funcionários do Serviço de Emergência do Estado e motoristas de ônibus foram feitos prisioneiros. Estamos fazendo tudo o que podemos para libertar o nosso povo e desbloquear o movimento de ajuda humanitária. Continuaremos trabalhando em vários níveis para pressionar a Rússia pela paz até o fim dessa guerra brutal. Representantes ucranianos estão trabalhando nas negociações, que continuam praticamente todos os dias. É muito difícil, às vezes escandaloso, mas passo a passo estamos avançando. O Hospital Pediátrico de Kiev, o maior da Ucrânia, é o retrato dos traumas da guerra. Vários pacientes foram vítimas do ataque. Este menino de 13 anos está muito ferido. Volodymyr sobreviveu por um milagre. Ele estava com a família no carro quando o veículo foi atacado por disparos. O pai e o primo do garoto morreram na hora. A mãe fala sobre os ferimentos do filho. Ele sofreu ferimentos no rosto, a mandíbula foi quebrada, a perna. Ele foi atingido no braço, na perna em 2 lugares e na outra perna. E tinha 2 balas nas costas, não me lembro. O hospital está lotado de sobreviventes, como conta esta funcionária. É realmente terrível, é um desafio. Emocionalmente é horrível. Vivemos no hospital, não vamos para casa, estamos disponíveis o tempo todo, a qualquer hora do dia, da noite, da manhã, da tarde. Corremos para ajudar as crianças e é realmente terrível e difícil. A ala neonatal deste hospital também foi atingida por ataques do exército russo. Nos primeiros dias do conflito, mães e bebês tiveram que se refugiar no porão. Desde o início da guerra, tivemos que cuidar dos feridos, não apenas crianças, mas também adultos atingidos por mísseis, balas e foguetes. Em Mykolaiv, esse hospital psiquiátrico foi totalmente destruído por bombardeios russos. Isso é mentalmente exaustivo, porque você se preocupa tanto com você quanto com seu bebê. Eu vi as notícias sobre o que aconteceu na maternidade, onde pelo menos 3 pessoas foram mortas, incluindo uma jovem. O que você faz se isso acontece? Isso é horrível, especialmente quando você tem contrações, mas é forçado a descer constantemente ao porão para salvar você e seu bebê. Это морально тяжело, потому что ты не только за себя переживаешь, и за ребенка. Я видела информацию. Nós tentamos ajudar as pessoas e eles jogam bombas em nossas cabeças. Por quê?
Por que eles estão fazendo isso conosco? Você não pode fazer isso. Eu não tenho palavras, apenas emoções. É difícil, é muito difícil. Quase um mês depois nessa situação. Um mês louco. Você ouve a sirene. É todo dia, 20, 30 vezes. Vamos para o porão. É difícil, porque minha esposa está grávida. Eu tenho um filho. My wife is pregnant. I have a little son. Perto de onde o ataque aconteceu, neste outro hospital está Tamara, que acabou de dar à luz a pequena Kátia. Quando olho para o número de vítimas, 50, 70 pessoas, entre elas criancinhas, fico com as perguntas: de quem é a culpa? Por que eles entraram em circunstâncias tão críticas? O que acontecerá a seguir? Acima de tudo, temo pelas crianças e pelo futuro. É assustador pensar em como viveremos aqui, em outras cidades, e seremos capazes de existir. É com isso que estamos todos preocupados. E a guerra devastadora já fez com que 10 milhões de pessoas, mais de um quarto da população da Ucrânia, deixassem o país, segundo estimou o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi. Não, minha cidade está em uma situação muito, muito ruim. Para Elizabeth, a dor de deixar o país é grande, mas a tristeza da separação familiar é imensurável. Meus pais estão agora em Kiev, o exército russo está perto da cidade. Agora eu estou na Polônia, mas meus pais estão na Ucrânia. É muito difícil para mim. Toda guerra gera vítimas, né? As verdadeiras vítimas são a população civil, sem dúvida nenhuma. Já gerou aí a fuga de quase 4 milhões de refugiados ucranianos para a Europa. E levantando, inclusive, uma outra questão, né? Que nós vemos aí uma seletividade muito grande dos europeus, que agora recebem esses ucranianos que são europeus de uma forma muito distinta do que os refugiados de outras localidades, de outras etnias, né? Nós vemos que nós não vimos o mesmo tratamento aos refugiados sírios, aos afegãos, do norte da África, principalmente, né? A gente não vê a mesma preocupação dos países europeus em receber esses refugiados de outros países. Enquanto uns fogem, outros se solidarizam e fazem protestos. Em Madrid, cerca de 800 pessoas, com bandeiras ucranianas e outras com cartazes, pediram paz. Em uma guerra, os justos pagam pelos pecadores. E no final das contas, é um desastre. O fato de que no final as pessoas tenham que morrer por uma decisão política parece loucura para mim. É totalmente desumano tentar desenterrar o passado da Rússia para absorver absolutamente todos os países da antiga federação. Putin também é uma construção do Ocidente, então estamos assumindo as responsabilidades de anos de apoio ao governo de Putin. E agora temos que assumir as consequências e tomar decisões resolutas que não acho que estamos tomando ainda. E mesmo com pedidos de paz de civis e de autoridades, a Rússia avança ainda mais e aumenta as atividades navais no norte do Mar Negro, como explica o porta-voz do Pentágono. Todo o bombardeio em torno de Odessa está vindo do mar, de combatentes de superfície. Eu não poderia dizer exatamente quais munições e quantas e o que eles estão atingindo, mas vemos essas indicações de que eles aumentaram sua atividade no norte do Mar Negro. Isso não é algo que observamos nos últimos dias e claramente estamos observando isso agora. É difícil saber o que isso indica. É um indício de que haverá um ataque a Odessa?
é uma tática de distração para segurar as tropas ucranianas no sul e impedir que elas venham ajudar Mariupol ou Kiev? O que estamos vendo de novo achamos que são os russos reagindo a essa falta de progresso, intensificando esses ataques. Eles tentam aumentar a violência sobre o povo ucraniano para forçar uma rendição de cidades e vilas que eles não conseguiram tomar, não fizeram progresso no terreno. A Rússia não para. Os Estados Unidos e outros países tentam frear os ataques, mas até agora sem sucesso. A Rússia ainda abandonou as negociações de paz com o Japão, mantidas desde o início da Segunda Guerra Mundial por uma disputa territorial, e disse que a justificativa é a posição hostil de Tóquio sobre o conflito na Ucrânia. Moscou está irredutível, ganhando adversários a todo momento e deixando na história um rastro enorme de lágrimas, destroços e vidas perdidas. Mas ainda nasce esperança, onde a dor prevalece. Acho que a guerra vai acabar e vamos viver como antes. Nossa vida vai ficar calma novamente, tudo vai ficar bem. Espero que nossos filhos não vejam todas essas loucuras e que tudo fique bem. Não há outro caminho. O Documento Jovem Pan fica por aqui. Toda semana, reportagens especiais com a verdade dos fatos. E você pode rever o programa no canal do YouTube da Jovem Pan. Até a próxima. Realização Jovem Pan News.